Mas aí, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Né? Aí uma coisa que aconteceu, que eles falam que aconteceu. Não, realmente eu estive naquele posto de gasolina naquele dia, né? Aquela data, no ano de 2003, né? E realmente aconteceu esse mal entendido. Na verdade aquilo ali é um mal entendido. Tanto que quando o segurança do posto, que era policial militar, que estava ali fazendo o bico, né, me encontrou na rodovia, na BR, né, 482, quando eu estava quase chegando no meu carro, que estava perto do Trevo de Castelo, né, eu saí caminhando de Cachoeiro, da rodovia do Valão, até quase chegar no Trevo de Castelo, tanto que quando o segurança me encontrou e disse que estava querendo receber o dinheiro do carro, que ele viu que eu não tinha voltado ainda porque o carro estava longe. Vocês conhecem a história, não consegui explicar, né? Não consegui explicar, não consegui entrar em detalhe, que aconteceu tudo assim muito rápido, né? Tava todo mundo ocupado ali, muito movimento no posto, muito movimento no posto, e o posto tem movimento também, né? Movimento no posto e o posto tem movimento, a verdade é essa, né? Mas aí o que acontece? Porque ali é favela ali, você tá entendendo, do lado ali, cheio de boca, né? E o dono do posto, maior cabeção, maior patrão, maior bigode, né? Literalmente. Por isso que ele fez esse jogo sujo contra mim. Aí o que acontece? Né? É igual aquele bacanão, você viu? Aquele mafioso lá de Vitória, lá, empresário, dono de posto de gasolina. Tinha uma Ferrari, você viu? Caiu, né? Fazendo esquema de adulteração de gasolina, né? Enfim, roubando gasolina, roubando duto, né? Tirando gasolina de duto, né? De gasolina, enfim, né? Todo posto de gasolina, né? Um monte de falcatrua que o cara tá envolvido, né? Mas aí o que acontece? Louvado seja o nome do Senhor. Quando aconteceu aquele fato lá que eles dizem, né? Que eles dizem que aquilo foi um assalto, realmente eu estive no posto de gasolina, né? E só que aconteceu o que eu falei para vocês, né? Eu voltei para pagar, né? Fizemos um acordo ali pacífico, ele me vendeu a gasolina espontaneamente, com autorização do gerente ainda. O gerente estava ocupado, não pôde me atender, o cara só falou com ele rapidinho, ele estava super concentrado ali, fazendo uma conferência ali de uma mercadoria ali, uns produtos ali, né, que eles vendiam lá no posto. E o frentista já saiu, tá bom, rapidinho, já trouxe a notinha para mim, depois só volta aqui e paga. Eu não pude conversar nem com o frentista e nem com o gerente. Falou, meu carro tá longe, o carro acabou a gasolina, eu demorei para chegar aqui, não foi assim rápido. Você tá entendendo? E eles me venderam, confiaram na minha palavra, só que depois eu comecei a demorar. Eles acharam que eu tinha agido de má fé, que eu tinha ido embora, com a gasolina dado o calote, igual muita gente faz. Imposto de gasolina, ainda mais cidade interior. Cachoeira Itapemirim ainda é uma cidade de interior, né? Por mais que seja a maior cidade do sul. Mas aí o que acontece? A cidade com mais de 100 mil habitantes, mas mesmo assim ainda tem essas características ainda. Ah, fulano conhece fulano, não sei o quê, sou parente de fulano, eu moro ali, não sei o quê. Aí o que acontece? Que Alegre mesmo, que Alegre tem gente que vai na loja e não faz nem assina nada. Morador antigo da cidade, todo mundo conhece, chega ali, quer comprar um eletrodoméstico, quer comprar um alimento, uma roupa, chega ali na loja, o dono da loja já conhece e vende. Você vê? Tem gente que trabalha na roça aqui, que faz compra no supermercado para pagar na colheita de café. É verdade. Compra o mês, todo mês faz uma compra, vai acumulando, e quando ele colhe o café, vende o café, né, ele paga, né, as contas. E assim também com vestimenta, outras necessidades também básicas. Né? Mas aí o que acontece? Que cidade interior é assim. Aí ele pensou que era calote. Né? Mandou segurança atrás de mim. Tal, eu voltei, né? Ele viu que não era calote, tá? Ele me ajudou a empurrar o carro pegar. Eu vim no carro, ele veio na moto. Cheguei no posto, ele que falou, eu não precisei falar nada. Ele falou, o cara tava longe, acho que ele demorou a chegar, né?
E ali nós fizemos um acordo, ficou tudo resolvido, ficou tudo, né, acertado ali, tudo certo, né? Ninguém foi lesado, né? Eu nunca dei prejuízo a ninguém, eu sou um homem de bem, sou trabalhador. E realmente, eu estive ali no posto de gasolina em 2003, mas eu não roubei ninguém, não assaltei ninguém. Manda ele mostrar um vídeo, né? Manda ele mostrar um vídeo, enfim, para você ver se eu estou mentindo, né? Mas aí o que acontece? Já que eles insistem, que eles estão insistindo, né? Que eles estão insistindo em dizer que isso é um crime, né? Me atribuir isso como um crime, né? Querer me taxar de marginal, eles deveriam considerar o seguinte: poxa, né? São 4 litros de gasolina, né? Poxa, é uma coisa simples, né? Não estou dizendo assim para ignorar, né? Se bem que, considerando a consequência que isso poderia trazer na vida de uma pessoa que tinha um futuro promissor e uma pessoa que não tinha antecedentes criminais, não tinha um histórico de criminalidade, que eu nunca fui criminoso, eles deviam ter relevado isso, porque uma coisa é quando o cara já tem um histórico na vida do crime. Eu já falei isso, já expliquei muito bem essa situação, né? Igual quando eu falei das pessoas que me conheciam, né? E das pessoas que se afastaram de mim, me abandonaram, né? E não quiseram saber o que realmente aconteceu. Não quiseram me ouvir, né, de mim, a minha versão, né? Acreditaram no primeiro boato, primeiro rumor que ouviram, sem esclarecer realmente o fato, né? Então, é o que eu falo para vocês. Mas aí, como eu estou dizendo, assim, é uma satisfação, né, que eu sinto em relação às pessoas que me conheceram antes. Estou falando a verdade para vocês aqui, né? Sei que muita gente me assiste, né? Mas eu não estou enganando ninguém. O errado aqui da história não sou eu, não, né? O errado aqui da história não sou eu. Você está entendendo? O bandido aqui não sou eu, não. O marginal aqui, se olhar direitinho a situação, vocês vão ver que não sou eu, não. Você está entendendo? Eu posso falar. Eu nunca fui bandido, mas aí o que acontece? Louvado seja o nome do Senhor, a insatisfação que eu tenho, né, com essas pessoas é o seguinte, eu já falei sobre isso. Por exemplo, quando uma pessoa se introduz na criminalidade, quando uma pessoa entra para o mundo do crime, começa a praticar delitos, começa a se envolver com a criminalidade, você está entendendo? Primeiro é porque ela tem uma afinidade com aquilo ali. Certo? Primeiro é porque ele se identifica com aquilo. Primeiro é porque ele curte aquilo, ele escolheu aquilo. Né? Você pode ver que, inclusive, em muitos casos, né, a família sempre aconselha, os amigos estão sempre aconselhando. Ó, não vai por esse caminho. Ó, enfim, não segue essa direção. Ó, não se torna isso, não faz isso. Isso é ruim, isso é errado. Isso vai trazer consequências ruins na sua vida. Ó, isso é cadeia ou cemitério. Geralmente, quando a pessoa se envolve com a criminalidade, o cara vira ladrão, vira traficante, vira criminoso, vira marginal, é porque ele estava convicto que aquilo era o melhor para ele. Ele fez aquela escolha, você está entendendo? Independente da opinião dos outros, independente dos conceitos dos outros, dos conselhos de conscientização. Ele escolheu aquilo. Ele está convicto a fazer aquilo ali. Você está entendendo? Então, primeiro por uma questão de afinidade. Quem se envolve com criminalidade é por uma questão de afinidade. E quem tem afinidade é porque se identifica com aquilo ali.
ele se realiza, ele se satisfaz, ele se compraz naquilo ali. E quando isso acontece, quando o cara gosta daquilo, se identifica com aquilo, tem muita gente que tem até orgulho, tem muita gente que coloca até na internet, tem muita gente que até ostenta isso. O funk ostentação tá cheio disso, né? Ostenta sensualidade, ostenta promiscuidade, leviandade, ostenta criminalidade, né? Por exemplo, né? Então quem é criminoso, você pode ver, por exemplo, esses MCs aí, por exemplo, Menor do Chapa, né? Ostenta que é bandido, não, eu sou bandido, né? Outros MCs também, você está entendendo, do funk. Só um exemplo, né? Não aqui execrando funk não, funkeiro não, mas por exemplo, eles ostentam, porque eles se identificam, eles gostam daquilo ali. E quando o cara gosta, você está entendendo? O cara, né, ele se incorpora àquele ser, né? Ele se insere naquele comportamento, naquele hábito, naquele estilo, naquele perfil. Ele gosta até de mostrar aquele estilo. Ele gosta até de mostrar que ele é aquilo. E quando o cara é assim, você está entendendo? Geralmente, as pessoas que convivem com ele sabem da opinião dele. Geralmente, quando o cara é desse jeito, o elemento, o indivíduo é assim, se identifica com isso, né? Ele deixa claro para as pessoas que é aquilo que ele quer. Tanto que a maioria não adianta aconselhar. A maioria, né, esses dias mesmo vi uma reportagem, né? Eu vi uma reportagem que a polícia prendeu um jovem, né? Um jovem rapaz traficando droga. E a mãe dele ajoelhou na porta da viatura. A mãe dele chorou com os policiais, chorou com ele. Meu filho, falei tanto para você não fazer isso. Meu filho, tanto que eu te aconselhei. Meu filho, tanto que eu falei para você não fazer isso. Meu filho, tanto que eu te ensinei coisa certa. E a mulher inconsolável ali. E o cara na viatura, no porta-mala da viatura. Você está entendendo? Ou seja, conselho não adianta, o cara quer aquilo, você está entendendo? Ele quer, ele vai fazer, não adianta. E quando ele quer, você está entendendo? Ele já deixa claro para todo mundo. Você pode ver o cara quando ele é bandido, quando ele entra para... Ainda mais nessa categoria que eles estão me taxando, que eles me taxaram. 5-7, né? É um tipo de marginal, delinquente, você está entendendo? Que ele já deixa claro para todo mundo. Claro que ninguém vai botar uma placa na testa e falar, eu sou ladrão. Se bem que tem muito idiota que faz isso, né? No Facebook. Tem muita gente que ostenta. Posta foto com arma, fala que é ladrão, não sei o que é traficante, que é da firma milionária, que é patrão de não sei o que. Você está entendendo? A maioria é um monte de... né? Mas aí o que acontece? O que eu quero dizer para você é o seguinte. Quando o cara é assim, todo mundo sabe. Aí chega sempre tem aquela turma do deixar disso, né? Se bem que muita gente não gosta de dar pitaco em vida de bandido. Vida de marginal, ninguém mete a colher, você sabe, né? Quando o cara é marginal mesmo, barra pesada, ninguém fica, né? Ah, meu amigo, para com isso, não faz isso não, isso é errado, não sei o que, não. Quando o cara é mesmo barra pesada, que ele está envolvido com coisa ilícita mesmo, as pessoas abrem mão e se afastam mesmo. Ninguém fica ali bajulando, ninguém fica ali aconselhando muito, não. Mal ali, uma vez ou outra, né? Um amigo de infância, um parente, né? Um conhecido que chega e dá um toque. Né? Mas aqui que eu quero falar para você é o seguinte. Quando a pessoa é assim, quando o elemento ele tem afinidade com essas coisas, ele quer seguir esse caminho, né? Todo mundo vê, todo mundo sabe, né? Enfim, não, ele quer ficar com aquela galera. Ele quer ter aquele comportamento, ele quer praticar tais atos, ele deixa isso claro para todo mundo. Então não é o meu caso. Por isso que eu posso até falar, sou revoltado com as pessoas que me conheceram. Primeiro, por quê? Porque ninguém nunca me viu. Agora, tipo assim, eu falo a verdade. Nasci no Evangelho, eu não estou mentindo. Né? Nasci no Evangelho, nasci na igreja evangélica, só que assim como todos os jovens, claro, jovens responsáveis, jovens
que eu sempre vivi nessa categoria dos jovens responsáveis, dos jovens conscientes, dos jovens sérios, por mais que eu sempre tenha vivido no Evangelho, que eu nasci no Evangelho, eu confesso, por isso que eu falo, na minha vida você pode achar até pecado. Você pode achar até pecado na minha vida. Né? Mas crime você nunca vai achar. Porque se eu falar que eu não tenho pecado, aí, meu amigo, o buraco é mais embaixo. Aí você pode até botar o dedo na minha cara e falar que eu sou mentiroso. Agora, pecado você acha na minha vida. Porque não tem ser humano que não peque. Mas tem pecado que é para a morte, pecado que não é para a morte. Eu nunca fiz nada tão grave. Criminoso eu nunca fui. Confesso, eu admito. Você está entendendo? Uma fase da minha vida, quando eu era novo, né? Eu tinha uma certa, assim, um certo interesse, curiosidade, mais por curiosidade, não tanto por afinidade. Eu sempre me identifiquei muito com as coisas de Deus. Sempre preguei a palavra de Deus. Você está entendendo? Eu sempre, assim, eu gostava de banda, né? Eu gostava de assistir artistas, né? Mas para ver a performance. Eu gostava muito de instrumento, gostava muito de música. Né? Eu gostava de comprar um ingresso, de assistir um show, quando eu tinha em Vitória, né? No Álvares Cabral. Ligava para a rádio para ganhar ingresso. Né? Enfim, às vezes uma festa. Qual jovem? Qual jovem? Você está entendendo que nunca igual as filhas daquele pastor lá em Vitória, né? Eu lembro, eu não estou criticando, não vou nem falar o nome não, aquele pastor que é deputado. Só um exemplo, um caso igual ao meu. Um caso igual ao meu, você está entendendo? Igual à minha vida. Né? Se identifica muito com a minha vida. As filhas daquele pastor que virou deputado, pastor famosão lá em Vitória, lá, né? Tinha até programa de televisão. Na época, as filhas dele eram da minha idade. As filhas dele Tô dizendo que a gente era amigo, que a gente... Não é isso que eu tô falando, não. Que a gente andava enrabixado, que a gente andava junto, não. Mas assim, eu era evangélico, né? Eu era crente da igreja também, jovem evangélico. E elas eram filhas do pastor ainda. Aquelas crentes de cabelão até no glúteo, né? Aquelas crentes de andar de saia no tornozelo pentecostal. Elas eram filhas desse pastor e elas eram evangélicas também, da igreja, e tinham função na igreja. Todas as duas, elas pregavam, oravam, cantavam na igreja, elas cantavam na igreja, elas tinham um ministério de louvor, elas eram do ciclo de oração. Eram jovens da minha igreja, você está entendendo? Direto você via elas no Clube Libanês, lá na Praia da Costa, aquele antigo Clube Libanês, tinha domingueira ali, tinha matinê ali, né? Aquela baladinha começava de tarde e terminava 10 horas da noite no domingo, né? Elas ficavam ali direto, ali, não perdia uma. Elas todo domingo e tomando long neck ainda, não vou nem ficar esparrando não, tá? Não vou nem ficar esparrando quem é não. Chegava na balada lá, elas estavam lá de long neck, fumando budã ainda. Enfim, pagando de gatinha lá na festa com long neck, fumando budanzinho, tomando long neck, na balada, curtindo altos dances, né? Desse jeito. Então, tipo assim, qual jovem crente que nunca curtiu uma baladinha? Você tá entendendo? Eu nunca fui assim, ficcionado, você tá entendendo? De ficar no rock direto, enchendo a cara, andando, não. Mas assim, mesmo na igreja, você está entendendo? Por causa disso aqui também, ó. Louvado seja o nome do Senhor, né? Por causa disso aqui também, ó. João, olha só o que está escrito aqui, ó. Louvado seja. Ó, eu, porém, não aceito testemunho humano. Digo-vos, entretanto, essas coisas para que sejais salvos, ó. Ele era a lâmpada que ardia, que queimava, né, e iluminava. E vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. No livro de João.
Ele era a lâmpada que queimava e iluminava, ou seja, que ardia e resplandecia. E vós quiseste por algum tempo, né, se alegrarem com a sua luz. Em algum tempo, por um momento, você se alegrar, você ter um momento de recreação, pelo amor de Deus, amigo, não vem falar para mim que isso é errado, não. De vez em quando você se alegrar na presença de Deus, se regozijar, você está entendendo? Se divertir na presença de Deus, num momento, não ficar direto. Eu já falei muito sobre isso, você está entendendo? Isso não é errado, isso não é abominável, né? Então é isso que eu admito, isso eu confesso, você está entendendo? Para vocês verem que eu não sou hipócrita, eu não estou mentindo. Estou falando que eu era um cara da balada, eu sou do evangelho. Estou dizendo que eu era um cara do rock. Mas de vez em quando eu gostava de assistir um show, você está entendendo? Um show evangélico principalmente, uma festa que tinha às vezes, aberta ao público, uma coisa assim, eu gostava de aparecer, gostava de ver como é que é, porque eu era jovem, você está entendendo? 18 anos, 19 anos, isso é coisa do jovem, né? Enfim, então, é isso que eu falo para vocês, você está entendendo? Eu já, em alguns momentos, mesmo conscientemente, com responsabilidade, com seriedade, sem fazer nada de errado, sendo evangélico, na presença de Deus, eu, algumas poucas vezes, né, eu já visitei algumas baladas. Claro que eu nunca fui, né, em lugar promíscuo, né, em lugar impróprio, lugar indecente, baile funk, nunca botei meu pé nessas coisas assim, barzinho, botiquinha, essas coisas não. Mas pouquinho de vez em quando assim, eu gosto, não eu estando na igreja, eu gostava de visitar alguns lugares, você está entendendo? Que tinham eventos seculares, mas eu não fazia nada de errado, né? Não usava nada, não bebia nada, ficava ali só para mim mesmo, né? Enfim, nunca fui muito namorador também, sexo eu fiz pouco na minha vida, graças a Deus, fiz pouco sexo na minha vida, graças a Deus, já falei para vocês, né? Dava para contar no dedo de uma mão, né? Quantas mulheres que eu transei até hoje. Né? Eu estou com mais de 30 anos, eu tenho orgulho de falar isso. Né? Mas aí eu quero, aliás, quantas vezes eu fiz sexo, né? Claro que só com mulheres, né? Poucas vezes. Né? Mas aí eu quero dizer para vocês isso aqui. Eu nunca fui criminoso, rapaz. Eu nunca fui criminoso, marginal, não, convenhamos. Você está entendendo? Que dia que eu fiquei andando com vagabundo, com marginal, barra pesada, cara que andava armado. Que dia que eu andei armado? Que dia que eu agredi alguém, que eu fui violento com alguém? Que dia que eu roubei alguma coisa de alguém? Que dia que eu fiquei na esquina vendendo droga? Você tá entendendo? Que dia que eu fiquei engalerado, enturmado com pessoas de má índole com marginal, para que alguém visse e falasse assim, olha lá, o Ricardo tá indo pro mau caminho. Ou talvez que alguém tivesse chegado para mim e falado assim, ó, Ricardo, não faz isso não, cara. Você é um menino tão bom, você é um cara tão bom, você está indo para o mau caminho, aquele caminho ali é ruim, né? Bota a sua cabeça no lugar, sai disso, para com isso. Que dia que aconteceu isso? Aí sim, vocês poderiam falar que eu sou marginal. Nessas circunstâncias, aí sim, vocês poderiam pensar, poderiam achar, você está entendendo? E poderiam até tirar essa conclusão sobre mim, mas isso nunca aconteceu. É isso que eu quero falar para as pessoas. Eu já falei sobre isso. Eu nunca fui um cara, você está entendendo? Um mau elemento. Sempre procedi com decência, com integridade, com honestidade. Sempre frequentei os melhores lugares, você está entendendo? Sempre me relacionei com as melhores pessoas. Sempre escolhi o bem, até mesmo porque eu tive exemplo de sobra. Eu cresci assistindo gente morrer. Você está entendendo? Na Ilha do Príncipe. Gente que começava a fazer coisa errada morria. Jovens que não fizeram nem 18 anos. Jovens que morreram assim, ó, com 20 e poucos anos. Jovens que tinham minha idade. Jovens que cresceram junto comigo. Se envolveram, morreram. Se envolveram, foram presos.
tive exemplo dentro da própria casa, da própria família. Claro que meu irmão vivia a vida dele, meu irmão por pai de pai, quando ele morreu eu tinha 6 anos de idade. Não conheci, eu vi pouco na minha vida, porque ele vivia preso, né? Quando eu cresci, estava crescendo, ele vivia preso. Se eu vi ele algumas vezes na minha vida, poucas vezes. Que eu, hoje, que eu me recordo dele assim, não é que eu tenho memória fraca, não. Pouca lembrança que eu tenho dele. Eu me lembro uma vez dele no salão do meu pai, né? E eu me lembro dele, eu me lembro dele 2 vezes na casa do meu pai e uma vez que eu vi ele no salão do meu pai. As 3 vezes que eu lembro, que eu me lembro assim na minha mente, na minha memória, da fisionomia dele, da pessoa dele perto de mim. As 3 vezes que eu cheguei perto dele. Até mesmo porque ele vivia preso. Quando ele morreu eu tinha 6 anos de idade. Você tá entendendo? Já chegaram até a falar que era meu camarada. Já chegaram até a falar que era meu chegado. Nem conheci. Você tá entendendo? Então o que que acontece? Tive exemplo na família. Filho do meu pai, primeiro casamento, que se envolveu com criminalidade, morreu também. Então, tipo assim, eu jamais me envolveria com criminalidade. Ainda mais virar ladrão, ser assaltante, fazer uma coisa dessa, subtrair uma coisa de alguém. Eu jamais teria coragem de roubar qualquer coisa de alguém, nem se fosse uma coisa para me beneficiar. Eu já falei, nem se fosse 4 toneladas de dinheiro, nem se fosse 4 quilos de ouro, ou de o que fosse, você está entendendo? Eu não teria coragem de roubar. Então, as pessoas erraram muito comigo, nesse quesito, entendeu? Muitos erraram comigo, minha família errou comigo nisso, tá entendendo? Isso é gravíssimo, isso é imperdoável, né? Minha família errou comigo nisso, as pessoas que me conheciam erraram comigo nisso, você tá entendendo? Porque ninguém nunca me... Eu não era aquele cara assim que todo mundo sabia. O cara já... Todo mundo já sabe. Não. Você tá entendendo? Que dia que alguém me conheceu como bandido, como marginal, como ladrão? Nunca. Em lugar nenhum, de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, eu tinha fama de playboy. Eu tinha fama de trabalhador, rapaz. Eu tinha fama de honesto. Você tá entendendo? Eu tinha fama de certo. Você tá entendendo? Que dia que alguém me conheceu desse jeito, fazendo coisa errada? Que dia que alguém me viu ali, você tá entendendo? Trilhando o mau caminho. Que tivesse chegado para mim e falado assim, Ricardo, não vai por esse caminho não. Não, Ricardo, tá preso, nós já demos muito conselho para ele. Isso aí não tem jeito não. Isso aí já era, isso aí é bandido mesmo. Isso aí tem muito tempo que é assim, né? Isso aí não vale nada, rapaz. Ricardo não vale nada. Isso, se fosse um caso assim, seria até razoável, que justificasse, né? Seria algo que justificasse essa situação. Você está entendendo? Não, o cara estava indo pelo mau caminho, ele quis ir, deixou claro que era aquilo que ele queria, aí sim, o cara foi preso lá, se envolveu com criminalidade, você quer seguir esse caminho? Né? É isso que você quer? Você quer se corromper mesmo? Né? Você quer virar ladrão mesmo? Quer virar bandido? Então, daqui para frente você vai seguir sozinho. Daqui em diante, você vai seguir sozinho, eu não posso ir com você não. Então, segue seu caminho, é uma pena, lamento você está entendendo? Mas eu não posso com você. Tchau, a partir de agora a gente não é amigo mais, a gente não está junto mais. Aí sim, se tivesse acontecido isso pelo menos uma vez com uma única pessoa, você está entendendo? Talvez essa pessoa teria razão para me abandonar nesse momento. Falar assim, não, deixa o cara para lá, não abre mão desse cara que é isso mesmo, que ele é bandido mesmo. Você está entendendo? É isso que ele quer, não é isso que ele quer? Então deixa ele para lá. Aí tava lá de ficar, o cara foi preso, estava preso, bem feito. Estava preso, deu um conselho, é isso que ele quer. Ricardo, é isso mesmo. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Isso nunca aconteceu. E outra coisa também, ninguém, nem para me dar um único conselho,
Outra coisa que eu tenho contra essas pessoas, outra revolta. Mesmo, eu falo, a minha prisão é forjada. Eu né, afirmo que eu sou inocente. Que a minha prisão é forjada. Eu não estou falando aqui que eu fiz coisa errada. Você está entendendo? Mas ó, o que eu falo para vocês? Enfim, vamos supor um exemplo. Você conhece uma pessoa, você conhece alguém, e um amigo seu, um colega seu, pessoa que convivia com você, né? Por mais que você não soubesse que ele fizesse coisa errada, e de repente você descobre, fica chocado, né? Oh, o cara fazia isso, meu Deus do céu, eu não sabia, é mesmo? Ricardo fazia isso? Né? Nossa, eu não sabia não, o cara tão bom convivia comigo aqui, eu jamais imaginei. Por exemplo, você convivendo com uma pessoa nessas circunstâncias, por mais que você não soubesse que ele fizesse coisa errada, de repente você recebe a notícia que ele estava preso. Né? É claro que você ia querer saber o que aconteceu, né? É claro que você ia querer, no mínimo, pelo menos dar um conselho. Falar para ele, ó, faz isso não, cara. Isso não é para você não. Você não precisa disso não. Você merece muito mais. Você tem potencial, capacidade para conquistar muito mais de outra maneira. Sai por outro caminho. Você está entendendo? Claro que você faria isso. Se fosse um parente seu, você recebeu a notícia. Você nunca viu o cara fazer nada errado. Você nunca teve notícia, nunca teve nenhum indício, nenhuma evidência que a pessoa faz coisa errada. Aí de repente você recebe a notícia que a pessoa está presa, acusada de roubo, acusada de ter assaltado um posto de gasolina. O que você vai fazer? Claro que você, no mínimo, vai chegar para querer saber o que aconteceu, ouvir da pessoa, e constatando realmente o fato, né, da própria pessoa, no mínimo você vai dar um conselho. É ou não é? Claro que é. Você vai abandonar a pessoa assim. Você está entendendo? Sem dar nenhum conselho. Ninguém nunca me deu nenhum conselho. Nem para me dar conselho. Ninguém, parente, ninguém. Nunca chegou perto de mim e falou, Ricardo, para com isso que isso é errado. Ou para chegar para falar, Ricardo, você fez isso mesmo? Ricardo, por que você fez isso? Ninguém. Você está entendendo? E se eu tivesse morrido, se eu tivesse morto por eles, você está entendendo? Tanto faz quanto fez. Por eles, estavam nem aí. Então por isso que eu falo, não fala que eu sou insensível, fala que eu sou mal, que eu sou duro de coração. Não, não fala não, que você está entendendo. Por isso, você vai me desculpar a franqueza, por isso que eu vou ser franco com vocês. Vocês estão entendendo? Por isso que eu tenho que ser franco com vocês. É o seguinte, eu não estou nem aí. Por isso que eu não considero essas pessoas. Se vão gostar de mim, se não vão gostar. Você está entendendo? Se vão querer ser meus amigos ou não. Eu não tenho consideração por essas pessoas. Não tenho mais um pingo de consideração por essas pessoas porque eles não tiveram por mim. Você está entendendo? Nem para me dar um conselho. Poxa vida, que bandido é esse então que não merece nem um conselho de um amigo de infância? Que não merece nem um conselho de um parente? Poxa vida, se eu não merecesse nem uma pessoa que não merece nem um conselho, nenhuma advertência, nenhuma exortação, o cara tem que ser muito ruim, o cara tem que ser muito ruim. Tem que ser o pior dos piores para acontecer um negócio desse. Só que tem outros motivos, né? Tem outros motivos, né? Que fez com que essas pessoas se afastassem de mim. É a corrupção deles. Por eles serem pessoas corruptas, é que me abandonaram.